realmente, né, todo espiritual que está conosco, e mais uma vez a gente roga, né, a espiritualidade, nos coloca em sintonia, por deferência, né, todas as diferenças. Boa noite. Sejam bem-vindos, é um prazer e alegria, como eu sempre costumo dizer, em recebê-los, em especial por abrirmos, né, mais essa gira de harmonização com os ancestrais. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marachitã, dirijo essa casa já há 18 anos e pratico a Umbanda há 30. E, especificamente, nos moldes, né, da Umbanda Esotérica, estamos tentando contribuir, né, com o movimento que é o resgate da consciência de todo indivíduo, para que esse resgate reflita no todo, no coletivo. Hoje, eu sempre tenho, né, o hábito de abrir cada ritualística tecendo uma conversinha com vocês. E geralmente eu procuro trazer uma temática que seja de interesse de todos. E como faço isso? Eu costumo colocar minhas sintonias para ver o que a espiritualidade quer que eu fale. Isso é o mais importante. E as temáticas são muitas, né? Nós temos inúmeras possibilidades de tecermos aqui comentários dos mais diversos possíveis do ponto de vista doutrinário. Mas hoje eu queria fazer um pouco diferente. Primeiro eu queria dizer do mote central da nossa casa. Eu sempre venho insistindo já, eu acredito há uns 3 ou 4 anos, que a nossa casa é uma casa de esclarecimento espiritual. Algumas pessoas nos perguntam, mas vocês não fazem campanha do quilo? Vocês não distribuem alimentos, roupas, distribuem sopa debaixo dos viadutos? A minha resposta é muito simples. Eu falo, não, já existem outras casas que fazem. O nosso compromisso espiritual é esclarecer espiritualmente as pessoas que nos procuram. Por quê? Porque o mentor dessa casa entende dessa forma. Ele entende que a caridade ela pode ser prestada de inúmeras. E uma delas é o esclarecimento espiritual. Como é também a distribuição de cesta básica, de agasalhos, de visita aos lares dos enfermos, de campanha da alegria, como fazem os palhaços que visitam os hospitais, os sanatórios, assim por diante. A nossa casa trabalha exclusivamente com o compromisso primordial do esclarecimento espiritual. Então, todos que vêm aqui, nós procuramos o máximo possível de tentarmos passar o pouco do que nós sabemos, deixando a maioria dos ensinamentos a cargo ou encargo, né, dos mentores, que são verdadeiramente quem dirige todo o processo de aprendizado nosso. Bom, como eu disse, eu queria mudar um pouquinho, mas eu não posso me furtar o direito de falar aqui do dosso central do doutrinário da nossa casa. A nossa casa é uma casa de Umbanda, mas na vertente esotérica. Isso não desmerece nenhum outro segmento da Umbanda. Mas nós temos a nossa forma particularizada de ver a Umbanda da forma como nós aprendemos com os nossos ancestrais. E nós praticamos uma Umbanda cuja tradição ela é de oralidade. Então, o fundador da Umbanda esotérica, o Rodolfo Wilson da Mata e Silva, mais conhecido como Mestre Apacani, trouxe esses fundamentos do plano espiritual através de uma portentosa entidade chamada Pai Guiné. Essa entidade o direcionou para que ele pudesse escrever, me parece, salvo engano, 9 obras. E conseguiu compilar lá esses fundamentos. E esse mestrado dele, durante o tempo que ele teve na Terra, foi passado por vários outros, para que pudessem dar continuidade ao trabalho dele. Eu tive a grata felicidade de poder participar, ser discípulo de 2 dos discípulos diretos dele. Um está vivo ainda, mora em Ouro Branco, né, Jairo Pinto, conhecido no legado da Umbanda como Mestre Cariumá, e tive a grata também felicidade de ser discípulo do Mestre Apiá. E por 2 períodos de 11 anos eu fui discípulo de um, discípulo de outro. Então eu fiquei 22 anos aprendendo com esses 2 anos. Até que alcancei o mestrado que temos hoje, ao ponto de poder estar aqui dialogando com vocês e estendendo a nossa responsabilidade a outros que querem participar desse movimento, que a gente chama de umbandista. E a nossa casa, imbuída dessa responsabilidade, vem preconizando, vem divulgando a doutrina do Tríplice Caminho. O que é a doutrina do Tríplice Caminho? Mostrando que para se chegar ao sagrado, para se chegar à divindade, tem 3 caminhos. Um da mente, um do coração e um das ações. Nós podemos escolher qualquer um dos 3. Só que nós, da Umbanda Esotérica, temos o hábito de buscar essa chegada, ou buscar essa unidade com a divindade, através do processo de convergência, que é a união. E aí, as entidades vêm nos ensinando que nós podemos trabalhar a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir de forma única.
Ou seja, buscando a sabedoria, buscando o amor e trabalhando em prol da humanidade e da coletividade. Só que para a gente fazer isso, nós precisamos estar à altura desse requisito espiritual. Que é, pelo menos, buscar a sintonia com a sabedoria, a sintonia com o amor e com os trabalhos da espiritualidade do campo, do ponto de vista evolutivo. Só que nós sabemos que nós somos seres limbados, ou seja, envolvidos ainda com muito erros. E os três maiores deles é exatamente a ignorância que freia a sabedoria. É o ódio que freia o amor. E é a ação, a preguiça, que freia a atividade. O que os mentores nos ensinam? Que a gente precisa aplicar a sabedoria, o amor e a ação para combater a ignorância, o ódio e o apego. Isso é doutrina dos caras. Agora, se você vai escolher o caminho do sentimento, se você vai escolher o caminho da racionalidade, se você vai escolher o caminho da prática, é outra história. Isso aí é outro caminho. E aí, aproveitando esse gancho, eu tive a grata surpresa, né, depois das publicações dos vídeos no YouTube, de receber inúmeras provocações, que são perguntas. Eu sempre, quando aceitei o desafio de falar ao público, ainda através dos meios midiáticos, né, que são as gravações do vídeo que estão sendo publicadas no YouTube, quem entrar lá no nosso canal, né, www.aoea.org, vai ver que nós temos vários textos escritos também. Divulgamos alguns dos nossos movimentos magísticos. Esse irmão, baseado nesse quadro, que é Pergunte ao Sacerdote, nos fez belas perguntas essa semana. Eu iria, inclusive, gravar aí com o nosso videomaker, né, que eu sempre costumo brincar, que é responsável, né, que fica aí está na câmera. Então, nós não temos um profissionalismo para colocar esses vídeos à altura, como deveria ser. Então, nós fazemos dentro daquilo que é possível. Aí eu falava com ele, falou, hoje eu tinha umas perguntas muito boas para gravar, mas com o som do lado aqui, eu acho que não vai ficar bacana. Então, vamos guardar essas perguntas para uma oportunidade mais interessante, onde a gente esteja com um ambiente mais limpo. E aí, quem ouvir o vídeo não vai ouvir, né, esses batucados de fundo. E aí, ele nos fez 7 perguntas. Aliás, eu queria agradecer, o irmão chama Leonildo, ele é de Araruama, Rio de Janeiro, e eu digo com sinceridade que, lendo as suas perguntas, eu percebi que provavelmente ou você já tem acesso, né, à vertente Umbanda esotérica, que as perguntas foram muito bem colocadas. Aí a gente sabe quando a pessoa faz uma pergunta e a gente sabe onde ela quer chegar. E aí, dessas 7 perguntas, eu estava em dúvida de duas, de chegar aqui hoje e comentar, dialogar com vocês. Uma delas é o que é a magia do ponto de vista da Umbanda esotérica. Estão um caminhão de informação. Nós não vamos aqui, senão vira um seminário. Né? Eu tenho 15 minutos para falar, aliás, já gastei 10. E aí, a outra pergunta como é a Umbanda do ponto de vista místico e religioso? Uma pergunta meio ampla, mas uma pergunta muito bem feita. Como é a Umbanda do ponto de vista místico e religioso? Ela até se confunde um pouco o misticismo com o próprio segmento religioso. E aí eu vou dizer por que a pergunta é ampla. Primeiro, porque o movimento umbandista, a gente sabe que hoje existem inúmeras vertentes. Então existe Umbanda traçada, Umbanda esotérica, Umbanda iniciática, Umbanda tântrica, Umbanda mista, Umbanda homolocô, e aí por diante. São interpretações do sagrado que aquela comunidade adota, baseado, provavelmente, penso eu, no critério utilizado pelo mentor que dirige a casa. E aí eu sempre faço uma comparação. Vocês conseguem imaginar todas as universidades que existem no Brasil disciplinando na mesma matéria, no mesmo segmento, da mesma forma? Não existe. E se a gente falasse dessas universidades que estão espalhadas pelo mundo? E essas universidades têm seus mestres, têm seus doutores. Os mentores que dirigem qualquer casa espalhada de Umbanda pelo Brasil inteiro, ele tem suas metodologias. Que do ponto de vista desse mestre astral, ela precisa ser adaptada naquele contexto daquela comunidade. Então não existe Umbanda melhor do que a outra. Se existe a Umbanda, existe aqueles praticantes, aquela casa, aquela comunidade, porque a Umbanda para aquele povo é a melhor que tem. Se por acaso houver uma mudança, essas pessoas vão migrar daquela comunidade para outra comunidade. E aí eu costumo ressaltar o que o caboclo ensina para nós, em nosso ambiente, em nossa casa. Aí eu estou falando da Umbanda esotérica, nessa casa. O caboclo ensina que a nossa casa é uma casa de transição. Que ele não quer fazer proselitismo, muito pelo contrário. Ele quer que todo mundo aprenda, que todo mundo se ilumine, que todo mundo siga o seu caminho.
Perceberam? Então é uma Umbanda de transição. E para ser mais exato, não existe nenhuma Umbanda que é dogmática para o resto da vida. Ela precisa se adequar ao movimento atual, contemporâneo, mas não pode perder suas raízes, senão é como uma árvore sem raiz. O primeiro vento que dela, toma. Mas não entendi nada. Onde você quer chegar? E aí eu podia falar da magia do ponto de vista, que é uma das perguntas, na concepção da Umbanda esotérica. Mas eu preferi falar hoje de como é a Umbanda no seu aspecto místico e religioso. E por que eu falo que ela se confunde? Porque a mística da Umbanda, ainda que seja do ponto de vista esotérico, na perspectiva esotérica, ela se confunde com o processo religioso. E aí não é difícil para a gente imaginar que religião é aquilo que nos aproxima da divindade. Então toda vez que falar assim, religião, qualquer religião que for, pode ser qualquer uma, se ela aproxima o seu adepto, o seu discípulo, o seu frequentador à divindade ou ao sagrado, está muito bom. Que continue assim. Existe uma forma melhor de se aproximar? Não, existem caminhos que são mais longos, existem caminhos que são mais sinuosos, existem caminhos que são retos. Essa é a diferença. E eu acredito que as religiões estão subindo dessa forma. Alguns fazem um caminho muito longo para às vezes chegar num ponto. Outros já não, já vão num caminho reto. Outras não, precisam ficar sempre se desvencilhando das coisas. Aliás, isso tem muito a ver com os nossos sinais, né? Caboclo, risca, fecha, curva. Preto velho, risca, flecha, reta. Criança, risca, flecha, sinuosa. Para quem sabe, ele é um pingueleiro. Né? E aí, voltando, a mística. Se a gente pegar o que é a mística é a apuração do contato com o sagrado, com o divino. Então, do ponto de vista, o que seria a mística, então, da Umbanda, mas na nossa concepção esotérica? Já que eu posso falar só da minha, não posso falar dos outros. Na concepção esotérica, a mística nossa é nos aproximar da nossa essência sagrada. Esse é o misticismo que é trazido pelos mentores toda vez que se apresenta. Então essa é a mística. Não, mano. E o que é a sistemática religiosa da Umbanda esotérica? É a prática contínua do aperfeiçoamento espiritual. E aí entra, né, a nossa capacitação evolutiva, que começa de um ponto de vista que muitas vezes é androgônico, passa pelo cosmogônico e, possivelmente, se a gente for bem, a gente chega no teogônico. Então a gente começa primeiro se deparando com as nossas coisas aqui da matéria, aprendendo a conviver com os irmãos, aprendendo a respeitar o que está do nosso lado, aprendendo a respeitar a família, o trabalho. Então, são coisas do dia a dia. Então, ou seja, é o processo evolutivo do ponto de vista humano. Então, nós precisamos aprender a viver em sociedade. E quando eu afirmo aqui que nós somos seres individuais, diferentes um do outro, nós precisamos, sem dúvida alguma, isso é muito falado hoje, utilizarmos da interdependência como mote subjetivo para que a gente consiga entender nessa relação que existe nossa para com o outro, que é a alteridade. Hoje se fala muito nessa palavrinha bonita, é a alteridade. Todo mundo fala, você tem que ser uma pessoa alta, você tem que ser uma pessoa que pratica a alteridade continuamente. Mas o que é isso? É conviver com as diferenças. Respeitar as diferenças. Vocês já perceberam? Nesse espaço pequeno aqui, com um pouco mais, talvez 70 pessoas, nós não somos, nenhum de nós é igual ao outro. E às vezes para sentar do lado, né? Precisa sentar um claro do lado escuro. Tem que respeitar. Às vezes eu nem sei o que você é, às vezes você é evangélico, está aqui. Quer estar aqui? Eu não quero saber o que você é. Mas você está do lado de alguém que é um bandista. Alguém que é um bandista. Então tem que haver respeito. Percebe? Esse processo evolutivo ele começa na nossa base androgônica. Que é essa nossa compreensão humana que equivoca-se na interpretação do espiritual. Se a gente for bem, a religião tem um papel fundamental de nos conectar. Por isso que o termo, o radical grego, religião é religare, né? Voltar-se a Deus. Então, para a gente reconhecer isso, nós temos que começar a valorizar o sagrado. Esse sagrado mesmo, que é nesse campo aqui que nós estamos. O ato de estarmos reunidos aqui hoje é sagrado. O ato de você, quando você se reúne lá com a sua família, no final de semana, é sagrado. O ato de você ir trabalhar todo dia é sagrado. O ato de você respeitar o seu patrão como ele te respeitar é sagrado. São contingências humanas, nós precisamos aprender isso.
Mas veja bem, quando a gente começa a perceber o que é espiritualidade, o que é o movimento religioso, em especial, aí eu vou falar agora da Umbanda Esotérica. Porque todo Umbanda Esotérico tem o seu processo iniciático, que começa com o autoconhecimento. Para que a gente consiga se interagir bem, nós vamos nos conhecer, saber quem somos, o que queremos, o que desejamos, e começar a fazer a mudança. Vai chegar um momento que essas mudanças vão nos mexer tanto que a gente começa a despertar o sagrado dentro. A gente começa a perceber o sagrado fora. Aí a natureza começa a se modificar para nós. E se você for bem nessa segunda etapa, que é o conhecimento do meio, né? Você saiu de você, da sua pontualidade, e foi para a coletividade. Se você for bem, não tem dúvida. A natureza vai te conduzir à conexão com o sagrado, que é a própria divindade. Esse é o processo inicial. Começa com autoconhecimento, depois conhecimento do meio, depois conhecimento da divindade. Androgonia, cosmogonia e teogonia, para não ficar falando bonito. Então o que vocês vieram fazer aqui? Eu tenho certeza absoluta. Vocês vieram buscar ajuda. Se conectar com a vibração espiritual. E eu tenho certeza que cada um de vocês deve ter intenções diferentes. Eu duvido se todos nós que estamos aqui hoje temos a mesma intenção de estar. Não tem. Agora, quando formos conversar com o sagrado, aí sim, o espiritual, a ancestralidade, talvez tenha um caminho diferente para apontar para cada um. O seu é esse, vai por aqui. Não, melhor isso aqui, vai por aqui. Ó, o seu caminho vai ser bastante longo, curvo. Não, o seu pode ir reto, você está certinho, vai reto. Perceberam? Não, você vai ter muita dificuldade. Existem as injunções kármicas, você vai ter que contornar muitas coisas aí, mas vai dar certo. Perceberam? Perceberam? É isso que a ancestralidade quer fazer com nós. A gente percebe o caminho. Então, a Umbanda, e eu estou falando pela esotérica, do ponto de vista místico, é despertar a divindade em nós, fazer com que a gente reencontre essa unidade. E do ponto de vista religioso, que a gente pratique isso no dia a dia. Olha como é que é simples. Então é isso. Eu espero que a mística da Umbanda Esotérica, a religião provocada pelo Umbanda Esotérica, seja fim de vocês hoje. Então, bom axé, bom rita a todos. Saravá.